Olá, povo de Deus, domingo 9 de junho de 2024, décimo domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 3, de 9 a 15, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, de 13 a 18 a 5:1, e Marcos 3, de 20 a 35. O nosso texto é aquele bem conhecido que envolve o primeiro homem e a primeira mulher na busca do conhecimento e na origem do mal do mundo. Querer ser como Deus, assim o autor sagrado pretende explicar a origem do mal. Claro que não podemos ler o texto fora do seu contexto para que não sirva de pretexto às nossas ideologias. Gênesis de 1 a 11 é um texto, no geral, pós-exílico, e o povo de Deus estava sendo cobrado a dar explicações sobre sua crença, sobre o seu Deus. Essa foi a maneira de justificar o porquê do mal no mundo, se Deus Criador é criador de tudo, menos do mal. Por outro lado, vemos a ansiedade do ser humano em ser livre e querer entender de tudo e a tudo dominar. Então, por que não comer o fruto da árvore do conhecimento? Essa transgressão do primeiro homem e da primeira mulher é fruto desta ansiedade e profundamente um gesto humano. Também e profundamente um gesto humano. Também o que entra em jogo quando homem e mulher adquirem consciência são as relações humanas. Deus nos fez para o amor, porém, para garantir nossa liberdade, nos fez também com a capacidade de transgredir a lei do amor. Para haver liberdade era preciso que houvesse a chance de escolher. Assim tem origem as opções distorcidas e quebradas em relação ao conhecimento de si mesmo, ao relacionamento com os outros e com a natureza. Desde que homem e mulher puderam escolher, a chance de o mal prevalecer sobre o bem ficou sendo uma janela permanentemente aberta. Então, ao invés de vermos essa iniciativa do homem e da mulher como algo ruim, devemos entender que foi o início de nossa chance para a liberdade. É muito melhor termos essa possibilidade do que vivermos eternamente infantis, sendo teleguiados por Deus. Segunda carta aos Coríntios 4, de 13 a 18, a 5:1. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio, por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna.
Mais um bilhete do apóstolo Paulo recolhido no texto em que convencionamos chamar de segunda carta aos Coríntios. Um bilhete de profunda confiança da atuação do Espírito de Deus em todo aquele que aceitou ser seguidor de Jesus. O contraste entre o exterior e o interior é a metáfora escolhida por Paulo para demonstrar o efeito do Espírito nos cristãos. Enquanto o corpo se deteriora, o que carregamos dentro de nós se robustece. Quando Paulo afirma o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno, automaticamente nos lembramos de Saint-Exupéry, que dizia: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E a confiança do apóstolo na vida eterna faz parte desse essencial. Por isso ele diz aos coríntios: sabemos que se a tenda que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Marcos 3, de 20 a 35. Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau. E nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Seguindo o esquema do Evangelho segundo Marcos, em Marcos 3, versículo 6, sugere-se que os confrontos diretos das autoridades judaicas com Jesus terminaram. Porém, nosso texto apresenta uma nova modalidade destes confrontos: a difamação. Dentro da grande seção de Marcos 3, versículo 7, até o capítulo 8, 26, a perícope de Marcos de 3, 7 a 6, 6, em que se encontra o nosso texto, será dominada pelo contraste entre rejeição e aceitação de Jesus como mestre e agente de ações miraculosas. Por um lado, o grupo dos 12 apóstolos e todos os que aceitam e fazem a vontade do Pai. Por outro, a dificuldade da família de Jesus, dos escribas e dos habitantes de Nazaré em aceitar o ministério de Jesus.
Em meio a essas controvérsias, Jesus demonstra que na sua atividade de libertação do poder do mal, não pode pactuar com as forças do mal, mas vem para libertar os homens e as mulheres de todos os tempos. Também nisso, fazendo a vontade de Deus, e convida todos a fazer comunidade centrada na sua pessoa e decidida a construir um mundo em que se baseie neste desejo de sempre fazer a vontade de Deus. Nosso texto deixa claro que Deus deseja estabelecer uma comunhão com aqueles que se colocam à disposição de o seguir, e que não há qualquer aliança com o demônio e com o poder do mal, e que quer definir-se pela sua relação de obediência com Deus Pai, a qual convida todos aqueles que se querem sentir parte de sua família. Um beijo no seu coração.